continuidade hoje no nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, eu quero ler com vocês o capítulo 2, na verdade ler só até o versículo 10 e quero conversar com vocês a respeito de um aspecto muito importante sobre a realidade, né? Como nós enxergamos a realidade. Vamos ler aqui que a gente conversa melhor sobre isso. Efésios 2, do 1 ao 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Aqui Paulo começa o capítulo falando sobre uma condição humana e pertinente a todos os seres humanos. Não é aqui específico só de um grupo, não é aqui a respeito de um partido político. Não, Paulo está falando aqui sobre uma condição humana universal e como todos nos encontramos nela, antes de Cristo. Então eu quero destacar aqui alguns trechos muito importantes sobre as falas dele aqui. Primeiro de tudo é a desobediência atrelada ao pecado e como isso culmina numa morte espiritual. Então quando nós falamos a respeito de vida velha, de vida antiga, de natureza humana, nós precisamos ter em mente a morte espiritual e como ela é evidenciada ou como ela se estabelece pela desobediência dos homens em relação a Deus, ou consequentemente, ou nós podemos dizer, o pecado. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo. Então nós temos uma condição humana fadada ao castigo, como ele contou aqui, por conta da desobediência. Tá, Carol, mas como é que eu posso ser desobediente? Ou como é que a humanidade pode ser desobediente se ela nem sabe disso? Esse é o ponto. Nós estamos falando de uma desobediência que provém da falta de conhecimento de Deus e da sua vontade, dos seus valores, dos seus princípios. O meu povo perece por falta de conhecimento, é o que está na palavra. E isso quer dizer que nós, por não sabermos quem é esse Deus, o Deus Criador, por desconhecimento, por esse afastamento do Deus Criador por conta do pecado, nós caímos na ignorância do erro. Ou seja, nós levamos um estilo de vida apartado de Deus e apartado da sua vontade para as nossas vidas. Essa é a condição primária de todos os seres humanos. Adão caiu e com ele toda a humanidade. Mas como Paulo nos ensina lá em Hebreus, por exemplo, por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas por meio de um homem, Cristo, a vida voltou. As coisas voltaram para o seu pleno funcionamento. Essa é a justiça de Deus. Então, como Paulo diz, somos indesculpáveis, porque tudo que precisava ser feito com relação à condição humana para que pudéssemos ter uma possibilidade de mudança foi feito e foi realizado por meio de Cristo. Então, é basicamente isso aqui que nós estamos conversando. Esse início aqui desse capítulo, Paulo está mostrando a condição humana pela desobediência, e aí entra um segundo ponto, pelo mau caminho deste mundo e como nós estamos submetidos à vontade de Satanás. Então, é aquela coisa de caminhos retos e caminhos tortuosos, como a humanidade está entregue ao erro, a caminhos errados, fora de Cristo, por meio da desobediência ao seu Deus, aquele que o criou. Como criaturas, nós virássemos as costas para Deus, nós nos desconectamos dele e caímos na ignorância de um estilo de vida que não condiz com aquilo que Deus nos criou para sermos. Olha só a seriedade. Por isso que a gente conversa tanto aqui no canal sobre ler as escrituras, sobre oração, meditação na palavra, porque é por conta dessa ignorância humana
que nós perecemos, que o ser humano perece, porque desconhece o Deus que o criou, desconhece a sua finalidade, porque existe, porque que as coisas existem, e por isso que é conduzido ao engano, por isso que é conduzido à morte, porque sem saber, como Davi diz, né? Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi sem saber. É aquela rebeldia, aquele virar as costas para Deus sem saber que estamos fazendo isso, mas não muda o fato do nosso estilo de vida não estar condizendo com Deus. Então, esse ponto é muito importante. E algo que eu queria destacar aqui para vocês é o fato que ele diz aqui sobre estarmos fazendo a vontade do inimigo, de Satanás. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha só que coisa aqui, ó. No mundo, gente, na realidade humana, não existe no meio do caminho ou aqueles que são isentos. Não, Carol, eu não quero eu decidi na minha vida, eu não quero viver segundo os princípios das escrituras, mas também eu não me enquadro e eu não enxergo certos estilos de vida que o mundo propõe. Eu prefiro ficar aqui quietinho na minha. E eu queria dizer isso para você, espiritualmente falando, e acho que a gente pode resumir o vídeo de hoje nisso, não existe esse lugar. Não existe um lugar de isenção, ou como Jesus fala lá em Apocalipse, o morno. Isso não condiz, não convém com a realidade espiritual das coisas. Então, se nós olharmos para as Escrituras, para aquilo que o discípulo de Cristo está falando, nos revelando aqui, não há outra alternativa senão a escolha entre Cristo, a nossa submissão a Deus por meio de Cristo, ou então um estilo de vida tortuoso de rebeldia, o qual nós estamos fazendo, por mais que sem saber, a vontade de Satanás, do inimigo das nossas almas, daquele que espiritualmente, o ser espiritual, primeiro de todos, se virou contra Deus e seguiu e decidiu seguir os seus próprios caminhos de decadência existencial. Então, aqui ele diz assim: vocês seguiram esse mau caminho. Vocês não decidir também é decidir. Não se posicionar, não escolher, não se colocar diante de Deus é uma escolha também. A desobediência não é só aquela entendida, mas é aquela obediência negligenciada. Entende? É quando você se abstém de conhecer, você se abstém de saber, ou você simplesmente não se importa, não dá a mínima. Isso não quer dizer que você está ali imparcial, em cima do muro. Segundo a palavra de Deus, você está servindo Satanás. Então, no mundo, gente, nós temos dois tipos de pessoas. E eu queria continuar lendo aqui com vocês, porque nós vamos ver agora o que é estar sobre o senhorio de Cristo. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Não existe, e só existe apenas duas condições para a natureza humana. Ou nós estamos vivos espiritualmente, ou nós estamos mortos espiritualmente. E não tem muito para onde fugir. Aqueles que estão mortos estão em obediência ao Deus dessa era. E Paulo diz e fala sobre isso, que existe um governo, existe uma autoridade aqui constituída e permitida por Deus por este tempo. E querendo ou não, se não nos submetemos a Jesus, estamos submetidos a essa autoridade. E por último, antes da gente seguir, as consequências desse estilo de vida. A palavra é muito clara. Há castigo, condenação para quem não se submete a Jesus. Você está fadado ao erro, você está fadado à morte, você está fadado ao castigo eterno. Todo ser humano que não reconhece Jesus como Filho de Deus e não se submete ao seu senhorio e não guarda o estilo de vida que ele propõe aos seres humanos, está entregue ao Deus desse mundo, está entregue a caminhos de destruição, está entregue, querendo ou não, gostando ou não, a um castigo eterno. Não há meio termos para isso e não há para onde fugir. Vamos continuar aqui a leitura?
Lá em Efésios 2, do 4 ao 10, agora a gente vai ler um pouquinho sobre esse novo estilo de vida. Primeiro aqui nós estamos falando sobre a destruição, ao que todos os seres humanos estão fadados por conta do pecado, por conta da desobediência que pode vir e vem por meio do desconhecimento do Deus Criador. Agora Paulo vai falar pra gente sobre a novidade de vida, o estilo de vida submetido a Cristo. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nossa, muita coisa aqui, muita coisa. E eu quero trazer aqui 5 considerações a respeito desse trecho e da novidade no estilo de vida. Primeiro de tudo, é o amor de Deus. Então, no início aqui, ele fala assim, por nos amar tanto, Deus fez o que fez. Por nos amar e querer essa comunhão, então nós estamos falando a respeito de um Deus que quer essa comunhão com os seres humanos, Ele entregou o seu Filho para esse ministério de cruz, para essa obra de morrer, de sacrifício e se entregar pelos homens. Então, por amor, tudo isso que Deus fez para recuperar os seres humanos é porque Ele ama. Segundo ponto é que nós estamos mortos espiritualmente por conta da desobediência. E nós falamos sobre isso agora há pouco. A desobediência atrelada à morte espiritual. Por meio de Cristo, é o terceiro ponto, então nós temos essa vida e essa restituição de vida espiritual por meio de Cristo, por meio do Filho e apenas por meio da sua obra. E aí vem a questão da fé, que eu trouxe aqui também, a salvação por meio da fé, que é e não é aquela coisa simplesmente, não, eu acredito, mas é uma fé com obras, é uma fé prática. É uma fé que nos leva a viver de acordo com seus ensinamentos. Como Paulo diz, até os demônios creem. Mas nós estamos falando aqui sobre um estilo de vida que anda em retidão. É sobre um caminho, uma expressão existencial que condiz, que reafirma, que obedece aos ensinamentos desse Deus Criador. E como sendo um dom, uma dádiva, e não por esforço humano. Não é aquela coisa... Como nós temos conversado em outros vídeos, não é simplesmente porque nós queremos crescer espiritualmente, não é obra de mãos humanas, não é o esforço mental, não é mentalismo, não é boas vibrações, não. Espiritualmente falando, isso é um engano, gente, é um engano. Não existe autorredenção humana, não existe autoamadurecimento humano, há rendição. Há uma rendição, há uma entrega, é algo que nós recebemos e estamos disponíveis a viver, mas que recebemos de Deus. E a fé é um dom, é uma dádiva, é algo que vem espiritualmente falando da parte de Deus, que somos capacitados por Ele a crer, essa convicção de que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse é o tipo de coisa que vem do Senhor. Essa convicção não é algo que nós construímos nas nossas vidas. Eu decidi, por exemplo, agora crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e vou fazer isso por conta. Não, isso é pensamento de outras religiões, de seitas, de outras organizações religiosas. Mas se nós estamos falando sobre Bíblia, se nós estamos falando sobre o mundo espiritual, sobre Cristo, essa é a lição, esse é o ensinamento. Por meio dos evangelhos, por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos de Jesus, que a salvação ela é um dom, é uma dádiva. E a fé em Cristo, a fé em Deus, nessa obra maravilhosa, também é um presente e não é por esforço humano. E aí eu queria deixar aqui uma dica, algo para a gente encerrar o vídeo de hoje.
peça para o Espírito te ajudar a enxergar o mundo tal como ele é. Pessoas vivas e pessoas mortas espiritualmente, porque verdadeiramente é assim que as coisas funcionam. Carol, eu entendo, mas eu não consigo enxergar isso. Então, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te abrir o entendimento, e essa é a minha oração para a minha vida, para a sua, que nós possamos compreender a realidade tal como Cristo nos ensina sobre ela, que é entre aqueles, e ela se divide entre aqueles que estão nele e aqueles que não estão nele. Como Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Então nós estamos falando de um segundo nascimento, nós estamos falando de um estilo de vida que só é possível por meio de Cristo. Então que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor ministre ao seu coração e te capacite, te dê visão da realidade humana, que só existem aqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão. E aqueles que não estão em Cristo estão em desobediência e estão entregues à vontade do Deus deste mundo. Independente, gente, se é a pessoa mais incrível, mais altruísta, mais excepcional, venerada pelos homens ou não, se essa pessoa não reconhece Jesus, se ela não leva o estilo de vida temente a Cristo, ela não está em Cristo. Não estando em Cristo, ela não está ligada na videira verdadeira, não há vida espiritual ali e ela jaz no maligno, como o mundo de forma geral. Ela é instrumento nas mãos de Satanás e ela obedece às suas vontades e o seu querer, a sua agenda, a sua mentalidade, a sua vida está rendida a esse Deus e está condenada à destruição eterna, ao castigo eterno. E nós precisamos olhar a realidade com essas lentes e nos relacionar com as pessoas a partir das lentes que Cristo nos deu, que Ele ensina sobre a verdade. Então essa é a minha oração para mim, essa é a minha oração para você, que nós possamos aprender com as Escrituras e nos permitir sermos transformados por essas verdades, nos colocar no mundo não só como pessoas que têm o racional, mas que vivem e estão no mundo segundo essas verdades e esses ensinamentos. Então, toda vez que você olhar para o ser humano, toda vez que você se colocar na sua igreja, na sua comunidade, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, lembre-se, há uma expectativa de Deus com relação a nós, que é levar o Filho e anunciar a quem está morto que há vida espiritual e vida eterna para todos nós. Deus abençoe vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos para estudar a carta de Paulo aos Efésios.